Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dê um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino. Lembrando que eu estou sempre deixando as ministrações da igreja aí, para que você possa também estar acompanhando, ok? Bom, eu quero falar hoje, antes de tudo, quero contar uma história. Um determinado pastor no interior dos Estados Unidos, ele foi aconselhar um casal e o esposo, ele xingava demais a esposa, falava palavras horríveis. E quando o pastor sentou para conversar com esse casal, ele argumentou e falou: poxa, mas eu não sou nem como os meus amigos, porque no círculo de amizade dele era comum, né? Até mesmo os maridos baterem em suas esposas. Ele falou: eu nem mesmo bato, não taco nada, não quebro nada nela. E aí o pastor tentou mostrar para ele como que seria alguém fazendo o mesmo com ele, né? E como que ele se sentiria diante dessa situação. Então, e diz que no meio daquele aconselhamento, aquele homem, ele simplesmente não deu muita bola para o pastor e eles foram viver sua vida. Passado alguns dias, a esposa saiu de casa, porque ela não aguentou continuar sendo humilhada pelo seu marido. Aí esse homem procurou o pastor desesperado, pedindo: pastor, me ajuda, agora eu quero mudar, eu entendi e tal. E o pastor, ele deu alguns aconselhamentos, aquilo que ele precisaria mudar, melhorar e tal. E a esposa voltou. Só que passados algum tempo, aquele homem voltou às mesmas práticas do passado, né? E a esposa aí saiu de casa definitivamente. E o que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes nós não entendemos a graça de Deus. Nós precisamos compreender a graça de Deus. Porque perceba, o que muda o nosso comportamento não é o choro, não é o remorso, não é se entristecer. Primeiro, eu preciso reconhecer que pequei, que errei, e aí é uma atitude muito difícil, porque é muito mais fácil terceirizar, dizer que fulano, beltrano, ciclano é o problema, e que eu não estou fazendo, como ele mesmo disse, eu não estou fazendo nada demais, eu nem mesmo bato nela, como se o que ele fizesse não fosse já o suficiente. E reconhecer, muitas vezes, passa pelo processo seguinte, que é rejeitar. Ou seja, é a mesma coisa, você vai no médico, o médico diz que você tem um problema de diabetes, um problema de coronário, e ele vai dizer: você precisa mudar os seus hábitos alimentares, então você vai ter que abandonar algumas práticas e passar a ter outras. E se você não fizer, você vai sofrer as consequências, e é isso que as pessoas não conseguem entender em relação à graça de Deus. E aí perceba, Deus, ele nos mostra claramente que ele nos perdoa, mas ele nos perdoa baseado na sua justiça e também no seu amor, porque ele nos amou incondicionalmente e para cumprir a sua justiça ele deu o seu Filho Jesus. Então nós precisamos entender essa questão toda aí, quando a gente começa a perceber algumas situações e verificar outras relacionadas a todas essas questões, porque veja, Davi, no Salmo 51, ele diz: contra ti somente pequei. Ou seja, em última instância, ele entendia que o pecado, quando era feito com alguém, em última instância, ele estava pecando contra Deus. Porque aqui Davi escreve esse salmo quando ele comete adultério com Betseba, mata Urias. E aí ele, quando confrontado pelo profeta, ele começa a entender e ele sente o peso do pecado e dá essa declaração: contra ti somente pequei. E aí perceba, em Levítico 6:2 diz assim: se alguém pecar e for infiel ao Senhor, enganando o seu próximo, ou seja, tudo que eu faço com o meu próximo tem consequência em relação da minha relação com Deus. E isso que as pessoas não entendem. Então, da mesma forma que Jesus ele diz que o padrão de julgamento será o nosso comportamento relacionado àquilo que nós fazemos ao próximo. Eu tive fome, tive sede, tive isso, aquilo outro. Quando que eu fiz isso? Quando a um desses pequeninos fizeste.
Agora, o inverso também é verdadeiro, é um princípio. E aí a gente precisa compreender esta questão. Deus, ele nos concedeu uma graça tremenda. Então, o que move a nossa vida, e muitas vezes, aí eu quero que você entenda, lá em Salmo 32, Davi diz o seguinte: reconheci o meu pecado diante de ti, não encobri a minha iniquidade. Ou seja, ele reconhece. A pessoa, quando está doente ou com problema, precisa reconhecer. Esse é o princípio da cura e da transformação. E aí, no verso 9 ele diz assim: não seja como um cavalo ou a mula que não tem entendimento algum, antes precisam ser controlados por cabestro e freio, e não se aproximarão, ou não se aproximarão. Ou seja, a mula e o cavalo, por mais dócil que ela seja, ela vai se aproximar de você por interesse. E o texto está dizendo, o contexto está falando de pecado, ele está dizendo assim: você não tem que pedir perdão com interesse, ou seja, você sente culpa, um remorso e tudo, e você sabe que há um peso do pecado sobre a sua vida, então por interesse você vai lá e pede perdão. Nós precisamos entender, amados, o amor incondicional de Deus pelas nossas vidas. E esse amor, é baseado nesse amor que nós precisamos entender a graça de Deus. Não há nada que a gente faça de mais ou de menos para que a gente seja mais ou menos amado por Deus. Só que ao mesmo tempo, nós precisamos compreender que o que nos move a nos arrependermos e realmente rejeitar o pecado é também o nosso amor, o reconhecimento desse amor a Deus e o nosso próprio amor ao Senhor. Graça é um favor que eu não mereço. Deus tem que me perdoar? Deus é obrigado a me perdoar? Não. Ele me perdoa porque Ele me ama. E porque Ele me ama, Ele cumpriu uma justiça a ponto de entregar o seu próprio Filho pela minha vida. Quando nós entendemos essa tônica, esse princípio, nós começamos a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E é nisso consiste toda a justiça. E de Cristo diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas para isso eu preciso reconhecer, eu preciso entender a graça de Deus. E quando eu entendo, a minha vida se torna totalmente outra. Deus abençoe vocês.